Olá, eu sou o professor Denilson Rossi. Quando me fizeram o desafio de conversar com as famílias sobre as questões que envolvem a educação em tempos de pandemia e, ao mesmo tempo, as questões que surgem dentro do contexto familiar nesses tempos de pandemia, aceitei com um grande carinho e, ao mesmo tempo, com certo medo, porque de fato não é fácil, né, nós lidarmos com a novidade. Né? No entanto, penso que o desafio está aí, nós não podemos fugir dele, nós precisamos encarar. Então, queridas famílias, pensei como tema, né, nós conversarmos sobre o seguinte: família, educação e impactos emocionais em tempos de pandemia. Repito, o tema da nossa conversa é família, educação e impactos emocionais em tempos de pandemia. O primeiro tópico que eu gostaria de abordar com vocês é o seguinte: houve ou não transformação nos seres humanos nestes tempos de pandemia? Na minha visão, com certeza. Muita gente se transformou. Muita gente se tornou mais solidária. Muita gente se tornou mais afetiva, mais preocupada com o seu próximo, sobretudo com os seus familiares. O medo, né, de pegar o coronavírus, o medo de ser hospitalizado, isso aumentou a sensibilidade das pessoas. Em contrapartida, nós não podemos negar que também houve um certo agravamento do individualismo. Na minha percepção, muitas pessoas que já eram individualistas se tornaram ainda mais individualistas. Ou seja, demasiadamente preocupadas com si mesmos, somente com os seus familiares. Faço-vos um exemplo. Logo no início da quarentena, né, no começo, quando a pandemia começou a ser badalada nas mídias sociais, especialmente na TV aberta, o que ocorreu? Muitas pessoas correram aos supermercados, não é verdade? Fizeram compras até do que não era necessário, com medo de que faltasse as coisas para sua casa, para sua família. Ora, se faltasse, né, comida, vai faltar para todo mundo? Então por que você tem que correr ao supermercado e estocar comida na sua casa? Você só está pensando em você e os outros, né? Então veja, só um exemplo, né, para dizer que houve sim transformações nas pessoas, grande foi a transformação, algumas pessoas, repito, se tornaram mais solidárias, e outras, em contrapartida, infelizmente se tornaram mais egoístas, né? Bom, uma segunda questão, né, um segundo tema que eu gostaria de conversar com você, você que tem filho na escola, né? Você que pertence a uma comunidade escolar de certa forma, é como fica o contexto da família em tempos de pandemia, em tempos de quarentena. Na minha opinião, né, eu preparei aqui um esqueminha, né, uma cola para poder conversar com vocês, ok? Então, na minha opinião, algumas coisas se agravaram nesta quarentena. Por quê? Porque o contexto familiar ele se modificou profundamente. Obviamente que nós que temos filhos na escola, né, por exemplo, os filhos que estudam pela manhã, já era rotina acordar cedo, né, dar café para os filhos, levá-los à escola e ir ao trabalho. Hoje, os filhos ficam a manhã toda dentro de casa. À tarde, eles estão dentro de casa. Ou seja, a nossa casa se tornou a escola. O filho está fazendo aula online, né, fazendo aula remota. Então, o que acontece? A professora está dentro das nossas casas. A escola está dentro das nossas casas. Um dia desses, uma professora amiga me contou uma situação muito constrangedora. Ela partilhava que enquanto ela orientava um aluno, né, pela videochamada, e esse aluno estava com uma certa dificuldade, a mãe se aproximou, né, do filho e aí conversou um pouquinho com a professora também. A professora disse, né, o que estava acontecendo.
A mãe, né, motivou o filho, mas de uma maneira inadequada, né? Ela motivou o filho a fazer atividade. Mais do que motivar, ela brigou com o filho, essa é a verdade, segundo relatou esta amiga professora. E de repente a mãe perde o controle e deu lá um tapa no filho, ou seja, uma agressão ao vivo. Né? A professora estava acompanhando o que a mãe estava fazendo com o filho. Então veja que situação. Quer dizer, a nossa casa, ela se tornou agora aberta, né? As pessoas estão adentrando as nossas casas pelas videochamadas, né? Pelas aulas online, pelas aulas remotas. Então, isso cria, obviamente, alguns transtornos, né? Às vezes, o pai e mãe que trabalhavam fora, hoje estão fazendo também trabalho remoto, né? Por exemplo, home office, e aí o que acontece? O escritório veio para dentro de casa. Então, o que acabou acontecendo? Uma confusão mental, né? Porque antes a gente tinha o lugar de levar o filho para estudar, a escola, o lugar de ir trabalhar na empresa, no escritório, enfim, né, variados lugares. Claro, uma outra pessoa já trabalhava também de casa, mas me parece um número muito pequeno até então, não é verdade? No tempo de quarentena, em tempos de pandemia, isso aumentou, isso acelerou-se. E aí a nossa casa se tornou o quê? O lugar da escola, se tornou o lugar do trabalho. E como eu disse, o filho ia para a escola estudar. Nós íamos aos ambientes de trabalho, né? Exercer a nossa profissão. E alguns lugares especiais, como clubes, restaurantes, né? Praia, cinema, enfim, estádio de futebol, né? Praças, parques, lugares onde nós passeávamos com os nossos filhos. Não podemos, estamos em quarentena. Então o que acontece? A nossa casa também é o lugar do nosso lazer agora, né? É o lugar do nosso passeio. Então vejam quantas mudanças ocorreram nas nossas vidas e como fica de fato o contexto familiar em tempos de pandemia relacionado à educação. Vira uma confusão mental. E aí você que é pai, você que é mãe, eu e você, nós precisamos reorganizar o tempo. A gente precisa estar muito atento com a disciplina. Porque senão a gente começa a trabalhar de pijama, né? O filho começa a estudar de pijama. Professor, alguma coisa contra? Não, não necessariamente contra. Mas se a gente não cuidar, a gente perde a noção do tempo e aí não consegue separar aquilo que é da vida pessoal, da nossa intimidade, com aquilo que é da vida profissional ou da vida acadêmica ou da vida estudantil, né? Então, psicologicamente, é muito importante, pai, mãe, filhos, estarmos atentos para não misturarmos demasiadamente as questões na nossa mente, ok? Veja, consequentemente, essa situação de mudança em tempos de pandemia trouxe para nós muitos impactos emocionais. Por exemplo, o aumento da depressão, o aumento da ansiedade, o aumento da angústia, né? O aceleramento do estresse. Quantas pessoas não aguentam mais ficar presas dentro de casa? Como lidar com isso, professor Denilson Rossi? Como lidar com essas mudanças emocionais, com esses impactos? Eu gostaria dizer-te, né? Sugerir com muita humildade, mas ao mesmo tempo com muito carinho, 3 passos que poderão facilitar a sua vida emocional, torná-la mais saudável nestes tempos tão difíceis que atravessamos todos nós. Primeira dica: não negue o mal-estar. Não finja que você está bem. Se você está sentindo algum desconforto, se você está sentindo, algum incômodo na sua psique, no seu emocional, acolha isso. Admita que você não está bem. Portanto, não negue. Ao contrário, aceite. Então, este é o primeiro passo. Aceitar e buscar identificar. Dar nome. Dar nome para esse mal-estar.
Esse mal-estar pode ser angústia, esse mal-estar pode ser medo, esse mal-estar pode ser o quê? Pode ser uma insegurança, ou pode ser também uma ansiedade aceleradíssima, não é mesmo? Então, precisamos ter cuidado. Vamos ver o que está acontecendo conosco e vamos nominar, né? Então, isso é muito importante. Primeiro passo, repito, acolher o seu sentimento, acolher o que está passando com você e buscar identificar, ver o que é de fato que está acontecendo. Um segundo passo, avaliar a intensidade. Por exemplo, se eu estou sentindo raiva, qual o nível? É pouca raiva, mais ou menos, ou é muita raiva, né? Então, qual é a intensidade do meu sentimento? Faça uma avaliação. E aí, terceiro e último passo. Então, primeiro, acolher e identificar. Acolher e dar nome. Segundo, avaliar. Fazer uma avaliação, né? E ver a intensidade do sentimento. E, finalmente, compartilhe com alguém de sua confiança. Isso é fundamental. Né? Nós que somos cônjuges, podemos partilhar com o esposo, com a esposa, podemos partilhar ou então com um familiar mais próximo, ou com um amigo, né? Fazer uma videochamada ou mandar um áudio dizendo, partilhando um pouco o que está acontecendo. Mas repito, quando se trata de partilhar sentimentos, não podemos partilhar com todo mundo, não podemos partilhar com qualquer pessoa. Devemos partilhar com pessoas que mereçam a nossa confiança, com pessoas de extrema confiança, porque são coisas da nossa alma. E quando a gente partilha a nossa alma, de alguma forma é como se a gente estivesse expondo a nossa nudez diante do outro. Por isso o outro precisa merecer a nossa confiança. Então, prezado pai, prezada mãe, né, prezado educador, em tempos de pandemia, em tempos de fortíssimos impactos emocionais, precisamos saber lidar com eles, acolher e dar nome, avaliar a intensidade e compartilhar com pessoas de nossa confiança. Por quê? Quando a gente compartilha com alguém, a gente coloca para fora esse lixo emocional, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos faz sofrer. E isso traz um grande alívio, traz mais serenidade, traz leveza para nós. Olha que bacana, né? Então, aprenda a compartilhar seus sentimentos e a sua vida será, com certeza, muito mais saudável. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte também, e aqui eu trago uma frase, né, de um grande pensador grego, do primeiro século, né, logo do cristianismo, Epiteto. Ele diz o seguinte: o que faz as pessoas sofrerem não são os fatos em si, mas o que elas dizem para si mesmas sobre os fatos. Eu diria, é o como nós lidamos com os fatos. Por quê? Em tempos de pandemia, pode ser que alguém tem encarado esta maneira de forma muito trágica, tem sofrido profundamente. Mas é possível que outras pessoas tenham se alegrado, tenham se sentido melhor, né? Um exemplo, muitas pessoas, sobretudo aqui em São Paulo, né, passavam horas no trânsito, presas no trânsito. Agora, trabalhando home office, né, fazendo trabalho remoto, trabalhando de casa, não tem mais sofrimento no trânsito, né? É o mínimo possível quando precisa dar uma saída ou outra. Então, para muitas pessoas, isso foi um alívio. Em compensação, para outras pessoas que sentiam muito prazer em sair de casa, agora o confinamento, o isolamento social tem trazido muito sofrimento. Então veja, o problema em si não é o isolamento ou a pandemia, mas como nós encaramos isso, como nós lidamos com isso, né? Se nós olharmos, por exemplo, para a natureza, claro que às vezes nós não queremos ventos tão fortes, né? Mas quando os ventos vêm,
nós podemos transformá-los em energia, né? Podemos construir moinhos de vento e captar a força do vento e transformar, né, a força do vento em energia. Então, olha que interessante. Agora, outras pessoas vão ficar com medo ou vão sofrer, né, diante das fortes ventanias. E aqui entra uma questão muito interessante, né? Eu gostaria de partilhar com vocês 3 virtudes como sugestão, assim, como um amigo, como educador, como pai também, como esposo, enfim, né, como um ser humano cristão. Eu gostaria de compartilhar 3 virtudes que, a meu ver, podem contribuir profundamente para que nós saibamos lidar com mais sabedoria com a vida e com aquelas pessoas que nós amamos e convivemos mais tempo em tempos de pandemia. Então, a primeira virtude é a resiliência, ou a flexibilidade, né? Resiliência, traduzindo, significa flexibilidade. Para falar desta virtude humana, eu gostaria de contar a seguinte parábola. Diz-se que, certa feita, um gigante carvalho começou a conversar com um enorme bambu. E o carvalho dizia para o bambu: pobre bambu, mal começa a soprar o vento e você já se inclina todo, vai até o chão, se humilhando, rastejando-se à poeira. Eu, olha que fortaleza sou, gigante, forte, raízes enormes, galhos grandiosos. O vento vem e eu resisto, porque eu sou rígido, né? Eu sou consistente. Muito bem. Mal terminara de falar, eis que lá no horizonte levanta-se uma enorme tempestade. E o vento se acelera mais e mais. Aproximando-se do bambu e do carvalho, eis que o bambu novamente foi até o chão. E o carvalho resistindo, e o vento batendo de frente. Mas o vento neste dia foi mais forte do que o carvalho. O carvalho não resistiu. Galhos começaram a quebrar e de repente um redemoinho arrancou o carvalho com raízes doídas. E o bambu foi até o chão. E quando o vento passou, ele voltou a ficar de pé. Moral da história: ser flexível. O carvalho é bonito, é lindo, maravilhoso, mas às vezes não é flexível, é muito resistente, muito rígido. E aí o que acontece diante da adversidade? Acaba se quebrando. O bambu é flexível, ele enverga, mas quando passa a tempestade, quando passa o vento, ele volta ao seu equilíbrio, ao seu estado natural. Portanto, exerçamos a virtude da flexibilidade. Sejamos flexíveis nestes tempos difíceis de pandemia, de quarentena, de isolamento social. Não sejamos demasiadamente teimosos, porque nós vamos quebrar, né? Nós não vamos resistir. A flexibilidade torna a vida mais fácil, mais leve. Ok? Segunda virtude, justiça. É muito importante desenvolver esta virtude. Claro que você já é um pai justo, uma mãe justa, né? Um homem, uma mulher justos, mas vamos aumentar ainda mais esta qualidade em nós, porque uma das coisas que mais fazem as pessoas sofrer é o senso de serem injustiçadas. E eu tenho certeza que você já passou por isso mais de uma vez. Quando você teve a sensação de que alguém não foi justo com você, de que alguém cometeu alguma injustiça contigo, te doeu muito, não é mesmo? Então, querido amigo, querida amiga, vamos fazer o esforço para sermos justos com as pessoas. E isto vai fazer com que a qualidade de vida aumente, que a energia na psique aumente ainda mais, ok? E terceira virtude, a esperança. A esperança
que do ponto de vista teológico e cristão é diferente da expectativa. A expectativa é apenas algo muito humano, ligado às coisas. Eu tenho a expectativa de que amanhã vou conseguir isso ou aquilo. A esperança é mais do que expectativa. A esperança está vinculada à confiança. Ter esperança é confiar em Deus, é confiar num ser maior, é confiar de que o bem maior vai vencer, mesmo que tenhamos que sofrer, e às vezes muito, mas a vitória há de vir. Então isso é muito importante. Virtude da esperança. Esperar significa confiar em Deus, confiar na vida, ok? Então essas três virtudes, flexibilidade, a prática da justiça, sermos pessoas justas com as outras e, sobretudo, esperança, alimentar a esperança dentro de nós. Muito bem. Finalizando, esta conversa ou esta fala, a qual foi incumbido de vos dirigir, eu gostaria de me fazer uma pergunta. Nesses tempos de pandemia, é possível aprender a fazer alguma coisa diferente? Com certeza. Com certeza podemos fazer alguma coisa diferente. Talvez a gente pode lidar diferente com os filhos. Hoje, por força da circunstância, nós estamos mais tempo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, mais tempo convivendo com os nossos, em família. Portanto, podemos expressar mais os nossos sentimentos. No entanto, se a gente não cuidar, não se disciplinar, o tempo vai passar e a gente não vai aproveitar. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, faça a diferença. Não tenha medo. Ouse, reinvente, tente. Errou, tente de novo. Mas busque fazer algo diferente nesses tempos de pandemia. Vamos aprender. E com certeza nossa vida será muito mais motivada. Nossa vida terá muito mais sentido. E termino citando um grande ser humano, um grande bispo, um grande teólogo, um homem de Deus realmente, D. Helder Câmara, quando ele dizia: feliz daquela que passa a vida inteira tendo 1000 motivos para viver. Estimado pai, estimada mãe, caro amigo, cara amiga, desejo para você muita paz, muita alegria interior, que você saiba lidar com muita sabedoria com os seus sentimentos em tempos de pandemia, que você aprenda a fazer coisas diferentes, que você faça a diferença nas vidas das pessoas e, sobretudo, que você tenha muitas razões, muitos motivos para continuar vivendo com entusiasmo. Um grande abraço.